Então, ajeitou. Hoje a gente vai fazer, nós vamos ter uma conversa muito legal com a doutora Fernanda, que é médica oftalmologista, que eu tenho o prazer de estar aqui nessa noite para a gente conversar nesse tema que é tão pertinente, né, doutora Fernanda, que é o uso das telas pelas crianças e os seus malefícios. E eu, como odontopediatra, eu sei que eu vou também acrescentar muitas coisas nesse contexto, porque tem muito a ver também o uso da tela com várias coisas que eu recebo em crianças sofrendo também um malefício sobre esse excesso da utilização. Queria que você se apresentasse, né, para as pessoas, para os meus seguidores. Eu vou me apresentar para os seus seguidores também. Meu nome é Tia Bela, né, sou odontopediatra, amo a minha profissão, tenho ela muito mais também como missão de vida mesmo, porque eu trabalho com crianças que estão em formação como seres humanos, então eu vejo assim que eu, como odontopediatra, eu tenho uma influência muito grande nos pequenos, pelo modo que a gente tenta conduzir a odontopediatria, e amo a minha profissão. E tem a Fernanda hoje como médica, mas também é mãe dos meus pacientes. Eu fico muito honrada de você dividir o seu conhecimento aí com a gente aqui nessa noite, e eu com os seus seguidores também. Obrigada, Tia Bela. Eu que fico honrada da gente estar aqui junto falando desse tema. Eu sou mãe de crianças pequenininhas, a sua já está grande, linda, maravilhosa. Os meus estão pequenininhos. Eu sou oftalmologista, eu trabalho principalmente com plástico ocular, mas devido aos meus pequenos, eu aprofundei nesse conhecimento das telas, porque a gente percebe a mudança do comportamento da criança é impressionante. Então, esse assunto é um assunto que me interessa muito como mãe e como oftalmologista, né? Porque é preocupante. A gente tem que saber como fazer. Exatamente. Vamos começar um pouquinho. A gente fez algumas perguntas, um roteiro para a gente seguir, e na medida que vocês forem tendo dúvidas, pode postar nos comentários para a gente a sua dúvida, mesmo que a gente não responda agora, a gente consegue também mandar a resposta aí nos comentários, que eu sei que, às vezes, a sua dúvida que está nos assistindo também é a dúvida de outra pessoa que vai assistir depois, não ao vivo. Então, fique à vontade para fazer as perguntas para mim, para a doutora Fernanda, porque o nosso intuito com essa live é ajudar você que é mamãe que está em casa, que está vendo os filhos aí nessa fase da pandemia, usando tanto computador, né, com aula online, os cursos muito em EAD, as crianças, às vezes, mesmo que não estão, né, nem fazendo aula, mas estão usando a tela para jogar joguinho, enfim, a gente tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui hoje sobre esse assunto. Então, eu queria começar, Fernanda, com a primeira pergunta: como o excesso, né, das telas pode prejudicar a visão? Se você quiser também dar um apanhado, como que funciona a visão, a gente está aqui querendo aprender, né? Eu estou aqui igual esponja, querendo aprender. E a gente tentar fazer esse vídeo com um vocabulário para as mães, né? Assim, a gente tentar ser o mais simples possível para que as pessoas que estejam nos assistindo possam compreender, né? Porque eu sou da área de saúde, você também, mas a gente tentar falar de um modo que seja bem, assim, tranquilo para o entendimento das mães, que elas possam usufruir desse conhecimento de hoje. Mas então eu queria que você me falasse como que esse excesso das telas pode prejudicar a visão das crianças. Bem, Chabela, de duas maneiras principalmente. A nossa visão, o olho, né, ele tem uma forma interessante de ajustar o foco, né? A gente, atrás da íris, a gente tem um conjunto de músculo que faz uma contração do cristalino, que é a lente que a gente nasce lá dentro do olho, e isso ajusta o nosso foco para perto. É muscular, por isso que a íris mexe. É uma força muscular. Então, a hora que eu fico fazendo um esforço muscular, horas consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, vai doer mesmo, gente. É que nem se fosse na academia e ficasse lá malhando um grupo muscular sozinho durante horas. Isso é exaustivo. Então, esse efeito de usar o mesmo grupo muscular, que é esse grupo que fica atrás da íris, além disso, tem uma outra questão, assim, a movimentação dos nossos olhos é toda paralela. Somente quando a gente vai ler, um fica contrário ao outro. Então, isso também demanda um esforço maior muscular. Então, esse esforço muscular
exagerado só do olho o tempo inteiro, isso traz um grupo de sintomas que hoje chama síndrome visual do computador, que é a dor de cabeça, o embaçamento, né, a ardência, porque um outro músculo que a gente usa muito, ele diminui de usar, que é o de piscar. A gente diminui de piscar. Então, o olho resseca. Então, você usa muito o grupo muscular de focar e usa menos o de piscar. Então, o olho ele vai ficar ressecado e super focado para perto. Então, no primeiro momento, só para completar aqui, Tia Bela, no primeiro momento, isso vai provocar a dor, o peso, o embaçamento. A longo prazo, né, você está malhando essa musculatura todo dia. A longo prazo, esse olho ele vai ficar muito bom para perto e ruim para longe, ele vai ficar míope. E isso mais cedo do que aconteceria se fosse em caso de utilização esporádica das telas, né? O que acontece? A miopização, né, o crescimento da miopia já vinha acontecendo no mundo desde a década de 90 e se associava isso ao excesso de estudo, o número de horas de aula aumentou, a quantidade de matéria e de conhecimento é maior, todo mundo estuda muito mais tempo hoje, ou seja, usa muito mais a visão de perto. Mas depois da vida online, né, então assim, dos últimos 10 anos para cá, quando o trabalho e o lazer passaram a ser online, né? Não é só mais estudar, e agora com a pandemia, que aí ficou tudo online, né? O trabalho, lazer, estudo, tudo é online. Então, o olho, ele ficou super demandado. Então, a progressão da miopia é um problema mundial. Na China, 70% das crianças, dos adolescentes, são míopes. Não é um problema, é uma coisa que você fala assim, sério, mas é isso. Então, é um problema assim, do mundo inteiro, da Organização Mundial de Saúde fazer campanha, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia fazer campanha, para tentar assim, as pessoas terem períodos do dia olhando para longe. É engraçado falar isso, né? Você tem que olhar para longe. É verdade. E ainda aumentou muito a questão também das redes sociais, né? Hoje, cada vez mais as crianças precocemente já estão interessadas, agora também com o uso do TikTok, que já pega criança muito mais nova, porque antes, se fosse pensar só nas redes sociais, Instagram, Facebook, quando é muito novinho, os pais nem deixavam, mas hoje eu percebo lá no consultório, muitas crianças hoje pequenas que já ficam assistindo o TikTok, né? Crianças aí de 2, 3 anos já estão bem nas telas, desenhos também, YouTube Kids, como que isso mudou, e isso trouxe as crianças cada vez mais para as telas, né? E eu fico vendo também, isso então aumentou, por exemplo, a miopia, eu queria como leiga, como mãe aqui, a miopia, ela se resolve com óculos? Sim, a miopia melhora com o óculos, né? Tem a cirurgia também, tem a opção da lente de contato, mas acaba que uma pessoa que talvez ela não seria míope, ela acaba, por isso que é considerado um problema de saúde pública, né? Porque a pessoa, ela vai ter que gastar com óculos, gastar com cirurgia refrativa, gastar com lente de contato, e às vezes ela não ia ter aquele problema. Mas então, assim, pensando nisso, o que o uso das telas pode causar para a visão? Nessa pergunta que eu te fiz, a gente não tem uma solução para isso, porque não existe nada que você possa fazer, assim, não colocando mais de diminuir o tempo do uso, mas no uso que se encontra hoje, as crianças, com aula online, com tudo online, que não tem como diminuir esse tempo. Então, fatalmente, todas as crianças vão se tornar míopes. E tem caminhado muito para isso. A gente vê isso no consultório, a gente vai atendendo, a maioria das vezes a criança vinha para uma consulta de revisão, agora ela vem e sai com óculos, né? Então, agora, existe a recomendação para diminuir isso, né? O que se pode fazer? Como é um esforço muscular para se focar para perto, então tem a recomendação de se dar intervalos, igual na academia. Você está fazendo uma ginástica ali, você para, você troca de grupo muscular e volta para aquele grupo muscular depois. Então, é parar, fechar o olho, piscar várias vezes ali, pelo menos durante uns 20 segundos, e olhar para longe. Então, a hora que você faz, você relaxa a musculatura que foca o olho para perto. E você vai chegar no final do dia sem estar tão cansado, né? E a longo prazo diminui esse esforço que vai
levando ao aumento da miopia. Só que a gente sabe, né, quem tem criança na videoaula, quem está estudando em EAD, a aula não para. Eu até já pedi isso, mas não tem jeito, porque a professora tem uma meta ali que ela tem que bater aquela meta, tem o MEC, tem o número de horas-aula. Então, isso é uma coisa complexa, porque se não dá o intervalo e fica 5 horas direto, vai parar ali 20 minutos, é muito pouco tempo, a forma da aula online acontecer não pode ser como uma aula presencial, porque o esforço que ela exige da criança é diferente. É verdade. A gente não consegue assistir mais de 2 horas de filme. A criança tem que assistir 5 horas de aula online, então vira um martírio para a criança e, assim, a gente tenta, né, fazer o melhor possível, né? Eu insisto com os meus, não, você tem que conseguir, vai que você tem que conseguir. Mas a gente tem que, né, às vezes, ir pensando outras alternativas para as crianças, né? Porque é difícil de ficar 5 horas direto. Antes, eu já ia te perguntar mesmo se não tinha, por exemplo, um meio das professoras, mesmo das escolas, né, como uma opção de tratamento, assim, de um cuidado, né, fazer esses intervalos, mas você já foi logo respondendo, porque é complicado mesmo. Imagina numa sala de aula que está fazendo, custou colocar as crianças ali para concentrar, e agora, gente, todo mundo para um pouco, vai piscar, vai fazer isso. Você desconcentra as crianças. Então, assim, é um pouco complicado isso mesmo. A segunda pergunta é... Tatiana, tem uma outra coisa sobre a questão da visão, que é a luz azul, essa exposição excessiva. A nossa retina, as células da nossa retina, ela é composta por células que são totalmente sensíveis à luz. Então, lembra do arco-íris lá, né? O espectro de luz, né? Então, a luz fria, né? Que vai entrando para o roxo, para o azul. A azul, quase violeta e o violeta, eles fazem mal para a retina. Então, quando fala assim, e a luz azul, esse negócio é verdade, esse trem de luz azul, isso é sério mesmo, porque, assim, a degeneração macular, que é uma doença do idoso, ela também aumentou de incidência, ou seja, aquela exposição da vida inteira tem um resultado negativo na velhice, com dano, né, das células da retina que captam a luz. Elas ficam prejudicadas por esse excesso de exposição à luz azul. Então, uma coisa também que a gente pode fazer, ter no óculos a proteção da luz azul, pôr aquele escudo, né, diminuir o brilho da tela e pôr aquele escudo amarelo que o celular tem, né, mas só aquilo não é suficiente, tem de ter a proteção na lente do óculos também, porque assim a gente vai diminuir o dano a longo prazo, porque a gente está falando do dano tem o dano a curto prazo, que é a síndrome visual do computador, o cansaço, a estafa, né, o desconforto. A médio prazo, a miopização. E a longo prazo, a degeneração macular da retina. Então, a gente tem de ter uma preocupação, né, uma atenção com isso para as nossas crianças, porque a geração digital, né, ela é exposta a isso o tempo inteiro. Então, a gente tem de ter esses cuidados. Eu já tive mãe que, assim, a criança não tinha óculos nenhum, mas está na videoaula, não tem grau, fez óculos sem grau só para ter bloqueio de luz azul, porque tinha receio e, assim, os meus, quando ficam, né, a minha usa óculos normalmente, né, mas o óculos também já tem filtro de luz azul. O que a gente puder diminuir a exposição, a gente tem que diminuir. Mas isso aí é uma questão que a gente consegue fazer só para, assim, mais facilmente para as crianças que usam óculos, né, porque quem não usa, então vai ter que fazer um óculos só para proteger da questão da luz azul. Uma coisa da questão da luz azul, uma coisa que você falou que me preocupa é que, por exemplo, a gente então ainda não tem que eu acho que os pais devem se preocupar muito, é que hoje a gente então ainda não tem uma real, a gente não sabe uma consequência real que vai ter nessas crianças, porque se esse terceiro ponto é o que leva a essa degeneração, né, quando a gente já chega na idade quando a gente for idoso, o que está acontecendo de fazer com que essas crianças sejam lesadas agora, imagina quando chegar lá, né? Então, a gente nem sabe o que vai acontecer, porque vai ter que esperar chegar lá, mas, né, a gente sabe que vai ser pior, mas o quanto pior pode ser até mais ainda do que a gente imagina. Então, isso é muito preocupante quanto essa questão, né? Agora vamos para a segunda pergunta. Como a luz azul das telas, você já colocou. Como a luz azul das telas pode preocupar o sono. Essa pergunta, ela é muito pertinente. Depois que você explicar da questão do sono, eu quero também para os seus seguidores
dar um pouquinho, né, da minha vivência, do meu conhecimento com a questão do bruxismo, também, né, que está muito relacionado com isso, com o uso das telas, e eu vejo, assim, que durante o ano de 2020, como aumentou as crianças e a queixa das mães no meu consultório com relação às crianças que não tinham bruxismo. Muitas delas hoje chegam na minha consulta e eu sempre pergunto na minha anamnese de retorno, né, eu pergunto várias questões, pergunto do sono, eu pergunto se está dormindo bem, se ronca, e pergunto da questão do bruxismo também. Isso foi um fator que aumentou muito, né? E aí a gente relaciona muito também com a questão de ter aumentado o uso das telas. Mas aí eu queria que você explicasse isso para a gente, então, como que essa luz azul, ela prejudica o sono. Bem, Tia Bela, a gente tem uma glândula lá no cérebro, a pineal, né, e ela recebe uma informação da nossa retina. Isso acontece na pessoa que enxerga e no cérebro. São células que não é o fotorreceptor normal. Não é a célula da retina que vai traduzir imagem, é uma célula que percebe luz e informa lá a pineal. Então, até a pessoa que não tem visão para enxergar, a pineal sabe lá dentro se está de dia, se está de noite, regula o ciclo circadiano dessa pessoa. É super interessante, né? Muito. Até quem é cego? A pessoa tem essas células e essa célula manda essa informação lá para a pineal. Está iluminado, não está iluminado. Não tem imagem, não tem leitura de imagem. Não tem cor, não tem nada. Mas tem luz, não tem luz. É isso que informa para a pineal. A pineal, com essa informação, ela regula a produção de 2 hormônios. Minha mão está saindo da câmera aqui, 2 hormônios. A serotonina, que é o da felicidade, que a gente fica feliz, que ela libera de dia, e depende muito da luz azul, por isso que a gente percebe que no dia de verão, aquele solzão quente, a gente fica alegre, animado, e no dia nublado, que não tem o solzão, né, o sol, a luz está bloqueada pela nuvem, a gente fica meio down, meio deprê. Isso depende dessa percepção da luz com a produção da serotonina, isso é de dia. Mas, querido, então, pera um pouquinho, que as mães precisam entender isso aí, porque eu sei que para mim é mais fácil, mas isso aí é muito lindo que você falou. Não é legal? Isso é muito bonito. Quer dizer, então, que quando está de dia, quando tem luz, sol bonito, claro, eu tenho uma produção de serotonina maior, normal, que produz felicidade. Por isso que existem esses países onde o sol tem um período menor, a tendência de ter mais depressão, das pessoas serem... Olha que interessante isso, né? Então, a nossa relação com o ambiente é legal, não é? Eu acho muito legal. É muito bonito. Mas aí continua. Então, a gente tem a serotonina e tem... Isso, e ela é produzida por esse estímulo da luz, o espectro da luz em geral, especialmente a luz azul, porque ela está no espectro da luz do sol, né? Entendi. Entendeu? Então, o celular, a luz de LED que o eletrônico usa é num espectro de onda fixo, não é a luz branca como a do sol, que tem todo o espectro de cor, ela vai ter essa luz azul mais para o frio, que é quase o ultravioleta, por isso que é danoso. Mas tira uma dúvida. Quer dizer, então, que quem está usando o celular que tem a luz azul vai ter mais liberação de serotonina? Ele fica excitado. Você vê que a pessoa, ela isso que eu posso ficar no celular. Você consegue, você pega a pessoa, ela fica no celular, ela fica feliz, ela está animada ali no celular. Ela fica alegre, ela fica estimulada. E enquanto ela ficar no celular, ela vai continuar estimulada, a não ser que ela entre em exaustão. Por isso que quem leva o celular para a cama e fica lá olhando, vai cada vez dormir mais tarde. E a outra coisa que interfere é que a gente, para produzir o hormônio do sono, né, que é a melatonina, depende do escuro. Então, é a nossa relação com o dia, com a noite, com a natureza, né, engloba isso tudo, porque a gente avacalha um pouco isso, a gente deixa a luz da casa acesa até mais tarde, então esse excesso de iluminação atrapalha o sono, porque eu preciso ter 1 hora na penumbra para produzir a melatonina, senão eu não produzo numa quantidade para eu ter um sono de qualidade. E isso vai puxar um montão de outras coisas, porque enquanto você está no sono mais profundo, você vai liberar o hormônio de crescimento, você vai melhorar seu metabolismo, você vai preparar para a imunidade. E quando você vai despertar, você vai ter essa inversão dessa produção da melatonina para a serotonina, vai começar o ciclo do outro dia. Então, a hora que você inverte o negócio todo, você avacalha seu ciclo hormonal completamente. Então... Agora eu vou entrar no bruxismo, porque tem tudo a ver, né? Olha que maravilha. E aí entra essa questão que eu converso muito com as mães, porque eu falo, né?
que a gente tem exatamente esses dois tipos de sono, que é o sono profundo e o sono leve, né? E quando as crianças elas ficam muito, né, no celular antes de dormir, a gente tem realmente uma inibição da liberação da melatonina, né? E aí o sono, essa criança não tem uma qualidade de sono boa. Então ela fica, talvez, o que está muito ligado ao bruxismo, porque o bruxismo está relacionado com o sistema nervoso central, ele é involuntário, não existe uma receita que eu faça no meu consultório, onde eu vou prescrever um remédio e que a mãe fica doida para isso. Nossa, como é que faz para acabar, tia Bela? Porque parece que está quebrando os dentes todos e o meu marido acorda e a gente fala, meu Deus, vai quebrar tudo, e mexe na boca do menino e tal. Então, a gente sabe, assim, não existe um medicamento que eu vá mandar comprar na farmácia e vai parar. Então, a gente precisa trabalhar isso, porque o bruxismo está muito relacionado exatamente com esses microdespertares que a criança tem quando ela sai do sono profundo e ela entra no sono leve. Esse gatilho do microdespertar, porque o sono dela não tem uma qualidade boa e que muitas vezes está ligado exatamente a essa inibição da liberação da melatonina na quantidade suficiente para ela poder permanecer no sono profundo, a gente percebe que a criança ela tem esse gatilho e ela desarticula e ela começa, né, os movimentos do bruxismo. Então, uma das coisas que eu falo muito com os pais das crianças que têm bruxismo é que precisa fazer uma higiene do sono. E aí entra o que você falou, né? Então, uma hora e meia antes de dormir, contar a história, brincar no chão, evitar realmente a luz do celular, voltar para as coisas antigas que a gente tinha, pelo menos nessa hora, para ver se a gente consegue fazer com que essa criança ela tenha, pelo menos, esse fator diminuído. A gente sabe que não é só ele. O bruxismo, muitas vezes, a criança pode também ter um distúrbio do sono, de qualidade do sono, também, por exemplo, por outros fatores emocionais que estão também relacionados, né? A questão de uma criança, por exemplo, que muda de escola, não está conseguindo se adaptar, uma criança que começa já no ano escolar, que vai começar a ter prova, eu pego isso, e aí a mãe chega no consultório e fala, tia Bela do céu, agora começou o bruxismo e tudo, e aí eu percebo que é o ano que a criança começa a ter prova, ela começa a roer a unha também, então eu vou pegando várias coisas, né, adicionando a minha anamnese, percebendo que aquilo também vai alterar o estado emocional da criança, que não consegue também ter um sono profundo, pela questão exatamente do emocional. Mas uma das coisas que eu sempre observo e converso com os pais e pontuo é a questão do uso das telas. E eu vejo, muitos pais falam, realmente, tia Bela, antes de dormir eu deixo ficar no iPad. Então, a gente precisa, né, minimizar tudo aquilo que está contribuindo para que essa criança ela não tenha um sono de qualidade, né? E eu falo muito, aí os pais às vezes falam assim, não, tia Bela, mas não tem a ver com sono, não, porque meu filho dorme a noite toda. E eu falo assim, não, mas ele não vai... A questão dele sair do sono profundo e passar para o sono mais leve, que é o REM e não REM, a criança não vai abrir os olhos e vem falar, mamãe, acordei, né? Ela de olhos fechados, ela está dormindo, mas ela não está mais no sono profundo. E eu gostei muito de aprender com você sobre essa questão da imunidade, que também, do hormônio do crescimento eu sempre soube, mas da imunidade também. A minha avó, ela era uma pessoa que sempre falava assim, quando meus filhos eram pequenininhos e adoecia, ela falava assim, deixa dormir, que o sono restaura. Então, você vê que os antigos não tinham conhecimento científico, né, da coisa, mas da vivência mesmo, das situações. Quantas vezes a minha avó, minha mãe também, né, sempre falou muito isso, deixa dormir que tá curando. Então, é a questão da imunidade, porque a gente precisa do sono, né, o sono nos restaura, o sono, eu acho que o ser humano perdeu um pouco, e eu me incluo nisso com muita humildade, porque tem hora que eu acho que eu me excedo também, né, no meu celular, porque eu preciso também das redes sociais, eu trabalho com isso, o meu trabalho precisa das redes sociais para ser divulgado, e às vezes é à noite que eu tenho tempo de fazer minhas postagens, eu estou deitada na cama, estou morrendo de vontade de dormir, mas precisa, aí eu vou ficando excitada, porque eu vou postando, e eu começo a ver os vídeos das minhas crianças, e eu vou ficando mais feliz ainda, e quando eu vejo é 1h da manhã, e eu estou lá postando, e agora que eu estou entendendo esse negócio da felicidade que eu sinto. Mas é preciso a gente voltar, né? A gente, com muita responsabilidade também, a gente precisa repensar isso, e eu me incluo nisso, né? E é muito pertinente essa sua explicação. Obrigada, tia Bela. Mas é difícil, porque a vida, a rotina nossa, né? A gente tem que usar um tempo que durante o dia ele não está cabendo, né? Então, às vezes,
entra para a noite. Agora, outra pergunta que eu ia fazer. O sono de má qualidade, ele pode interferir com o desenvolvimento da criança? Ah, isso aí você já falou, né? Isso no crescimento, no aprendizado da imunidade. Agora, a criança... Só mais uma coisa dessa do sono, que é uma coisa que eu sempre falo sobre isso com as mães, porque outro dia eu atendi uma menina que eu tive de remarcar a consulta dela, porque ela dormia durante... Opa, falhou aqui, foi o meu? Voltei. Eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Tô, mas começa de novo. Espera voltar e começa de novo. Sobre essa questão do sono ainda, eu sempre falo com as mães do consultório sobre a importância desse controle do sono. E às vezes a gente escuta a resposta que até adulto fala assim, não, mas o meu horário, o meu relógio biológico é assim. Só que a gente, é engraçado isso, porque assim, a gente é muito vinculado à natureza com essa questão do dormir, acordar e como isso regula o nosso organismo, não só no sono e vigília, né? Igual de manhã, pela manhã, a gente tem a liberação do hormônio anti-inflamatório, o cortisol. Ele acontece por volta de 8 da manhã, ao acordar. Então, esse hormônio vai diminuir a minha resposta inflamatória a um montão de coisa e me ajudar a controlar meu organismo imunologicamente. Esse hormônio é liberado nesse horário. Se associa esse hormônio a presença da luz do sol, serotonina e tudo, então você tem um estímulo positivo muito grande, tanto que quem faz um exercício de manhã ao ar livre sabe disso, é viciante. A pessoa não consegue parar de fazer por causa desse apoio ao natural que ela já tem de liberação hormonal. Por isso que crianças pequenas que têm horários bem regrados, elas têm um humor muito mais fácil de lidar do que o adulto de horários desregrados, tendendo a depressão e ansiedade, às vezes por falta de um hormônio ou uma substância que o organismo dele produziria fisiologicamente se ele conseguisse ter esse contato melhor ali com o que permite isso para o organismo dele, que é o sol, é o horário de acordar, o horário de dormir. Então, assim, além dessa questão da melatonina e do GH, ainda tem esses outros que vêm logo ao amanhecer. Então, se logo ao amanhecer eu estou acordando e não estou dormindo, eu estou me ajudando, né? Então, assim, ter esse regular do horário do sono para o corpo é muito bom. Nossa, eu gostei demais disso. O cortisol, ele tem a ver também com a diminuição do nível de estresse? Sim. Tem, né? Exatamente, estou te perguntando isso. Então, por exemplo, fazendo uma analogia do que você falou, para mim, então, uma criança que tem um pouco mais de ansiedade para um dentista, tudo é melhor que eu marque ela mais cedo, porque o próprio organismo dela já está produzindo cortisol. Eu já li algumas coisas sobre isso, por isso que eu te perguntei. Então, quanto mais tarde eu atender uma criança que tem medo, não é muito bom. Por isso que eu não gosto muito de fazer atendimento, né? Depois de marcar paciente para depois de 4h30, eu não gosto. Marcar uma criança para começar às 5 horas, 6, você já não tem, né, esse nível aí de... Fora que ela ficou ali o dia inteiro maquinando aquilo, né, o nível de ansiedade dela deve estar lá em cima. Exatamente. Mas aqui, só uma coisa, o nível de ansiedade dela é porque se ela não te conhecer ainda, porque se ela já te conhecer, não vai ser ansiedade, vai ser vontade. Os meus, eles ficam contando de véspera, assim, é amanhã, é hoje, já está na hora, querendo ir, é uma coisa assim, mágica, né? Nanda, fico tão feliz com isso, viu? Eu fico feliz, porque eu falo que a hora que eu for embora dessa terra e terminar minha missão, eu, pelo menos, vou ser lembrada assim, essa daí fazia as crianças gostar de ir ao dentista. Eu acho que já é um legado e eu vou feliz, vou voar feliz, né? Estou cumprindo bem a missão, Tia Bela. Obrigada, querida. Bom, então eu coloquei agora outra pergunta, né? O tempo em telas pode dificultar o aprendizado afetivo também. Esse aí eu queria que você falasse. A gente tem no cérebro um negócio chamado neurônio espelho. O espelhar de comportamento. Você vê como a criança imita o pai e a mãe, né? Como a criança imita o adulto próximo, o amiguinho, ela aprende a comportar a partir daquilo que ela está vendo. Então, quando ela tem uma interação, a pessoa que ela está imitando interage com ela, reage a ela, dá um feedback positivo ou negativo, ela está aprendendo com aquilo. Quando a pessoa que ela está imitando neutra, assim, não sabe que ela existe, não dá feedback nenhum, não dá nada para ela,
ela fica insegura, ela fica ansiosa e ela vai ficando com a autoestima baixa, porque ela acha que o que ela fizer não tem muito valor, porque ninguém está ali reagindo com ela. Então, a criança que vai aprender a comportar vendo desenho animado, ela vai tender a ter essas coisas. A ansiedade, ela vai tender a ter uma tristeza ali de comportamento mesmo, ela não sente segurança na atitude dela, né? Então, isso depende muito da convivência afetiva. Né? É aquele negócio de amar se aprende amando, e é verdade. A criança que tem relacionamentos positivos, né, com o pai, com a mãe, com a babá, com a professora, né, que tem ali um contato, que tem um carinho, e ela vai imitar esse comportamento. A criança que vai ficar 5 horas vendo desenho animado, ela não vai saber se comportar com outras crianças e vai, inclusive, evitar esse tipo de contato porque ela não sente segurança para isso, ela não sabe fazer isso. Nossa, isso aí, maravilhoso. E pensando também, assim, a questão das crianças usarem a tela muito tempo, com a questão da pandemia, foi um dos pontos que eu sempre converso com os pais, porque as crianças tinham um período do dia, né, 4 horas e meia, onde as referências dela eram os colegas, essa convivência com a professora, com o recreio, com o aprendizado, e que nesse ponto que você acabou de me ensinar, me diz muito sobre esse neurônio espelho, porque principalmente as crianças do primeiro setênio que aprendem por imitação, né, ao contrário disso, elas foram colocadas nesse período para fazer um EAD ali, que é diferente, né? Então, isso tudo, as crianças perderam muito essa referência. E isso é uma das coisas que eu vejo também, que alguns pais falam que as crianças ficaram mais tristes, o desenvolvimento também, o desenvolvimento mesmo de fala de algumas crianças, de relacionamento mesmo, interpessoal, afetivo, isso tudo foi alterado. E nessa questão da pandemia, uma coisa assim, uma coisa assim que é preocupante, porque a gente está lidando com uma situação totalmente atípica e gera uma ansiedade na gente, e a gente às vezes transmite essa ansiedade para a criança. Então tem crianças assim depressivas, crianças que não ansiosas, assim, com tristeza mesmo, de não entender para que é a vida, porque o confinamento está há muito tempo, está longo, não tem relacionamento com ninguém. Então, isso assim, é doloroso para a criança, porque ela está ali aprendendo a vida da melhor forma possível, né? A infância é a melhor lembrança que a gente tem da vida, né? Então, é um período, assim, a gente tem que ter muita sabedoria para ver, né? Saber como é que faz. Porque não tem, a gente fica meio restrito, assim, né? Com esse negócio da pandemia. Ô, Nada, então foi ótimo conversar com você. Foi muito pertinente. Vamos marcar outras lives para a gente conversar. E tenho certeza que muitas pessoas vão, né, serem nutridas com tanto conhecimento que você trouxe hoje, pertinente para a gente aqui. Fico muito feliz. Quero agradecer aos meus seguidores que vão assistir, aos seus também, né, que vão assistir essa live nossa. E a gente vai marcar outra. Que bom, eu fico feliz, eu também gostei muito. A minha princesinha também tem bruxismo, então eu também fico ali monitorando para tentar ajudar da melhor forma possível, né? Que a gente busca esses conhecimentos para tentar ajudar as crianças que a gente tem, né? Que a gente ama tanto. Exatamente. Então, a gente termina por aqui. Até o próximo vídeo. Combinado, Tia Bela. Um beijo. Beijo. Estou muito feliz, muito honrada de participar com você. Eu e meus meninos, eu também, né? Eu falo eles, mas eu também gosto muito de você. Eu também, quando está chegando o dia, eu também fico só na expectativa. Oh, eu fico muito feliz por isso. E eu gosto muito de receber você e os meninos do consultório. Viu? Um beijo. Beijo.